Existem duas formas de se viver: nadar contra a correnteza ou seguir o fluxo da vida. A primeira delas é o que a gente está programado para fazer enquanto um coletivo inconsciente. E a segunda é a que verdadeiramente traz os resultados pretendidos e que também sintoniza a gente com uma vida naturalmente rica, abundante, essa vida que todos nós temos por direito divino. Portanto, no vídeo de hoje, eu vou te ajudar a perceber como e por que você está programado para constantemente criar problemas na sua vida e como finalmente sair das resistências, parar de remar e aprender a navegar. Então, vamos embora! Gente, vamos lá. Existem dois tipos de pessoas, porque existem dois tipos de paradigmas, de óticas. Essa primeira pessoa, como a gente falou aqui na abertura, ela já viu que existe um sistema operacional. Então, chame de natureza, chame de Deus, chame de universo. Existe um acorde universal, algo que é maior que ela. Essa pessoa pode chamar, como eu já falei, de Deus, de universo, ou você pode chamar da vida, a própria vida, né? A vida e eu. O que a vida quer de mim, então? E existe um grupo de pessoas que não viu isso, que simplesmente fala, né? Mas no fundo só existe eu. Além de mim não tem mais nada, tem só o outro com as percepções dele e eu com as minhas percepções. Mas se esse grupo de pessoas, se eles realmente estivessem falando sobre si mesmos, né? Existe o eu mesmo, existe esse ser que eu sou. Se fosse sobre isso, estaria ótimo. Porque, independentemente da palavra usada, e tem muitos ateus, por exemplo, tem muitas pessoas que falam: eu não acredito em nada, eu não acredito num Deus, numa força organizadora, mas ela vive com base numa organização maior. Então ela nem precisa dar nome. Mas esse segundo grupo de pessoas aqui, na verdade, o que eu coloco aqui é que eles estão chamando de eles mesmos, só existe eu, na verdade são as programações psicoemocionais. São essas percepções limitadas sobre a vida, né? Não são eles mesmos. Então, assim, eu tive uma série de experiências, eu vi as pessoas experimentando a vida de certas formas, e aí eu acho que eu sou esse aglomerado de programação. Na verdade, são as programações mesmo, são os julgamentos, né? O que a vida tem que ser, como as pessoas têm que agir. Ora, isso não é uma pessoa em si. É um conglomerado de programações e a pessoa está programada. É a forma como ela está programada para enxergar o outro, de ver a vida, né? E aí ela vive de forma que não existe nada organizado. Na verdade, é que é ela, com todo esse conjunto de programações, versus o outro, com todo o seu conjunto de programações, versus a vida, versus as intempéries da vida. E aí se torna o quê? Um grande jogo de sorte ou revés. Inegavelmente, eu vou viver brigando com a vida, né? Porque é isso, sou eu com as minhas percepções, é a vida com o que ela quer, é o outro com o que ele quer. 3 times, cada um jogando no seu próprio grupo, quem é que vai ganhar? Então, às vezes eu vou sentir que eu tô ganhando da vida, que eu tô ganhando dos outros, porque as minhas programações, os meus julgamentos e as minhas percepções acerca de quem eu sou, do que é o outro e do que a vida tem que me dar, nessa matemática, às vezes eu vou sair ganhando. E às vezes eu vou sair perdendo e é isso que acaba acontecendo, né? Então, você vê que a pessoa que está nesse paradigma, é impossível falar para ela soltar, entende? É impossível falar para ela parar de remar. Ela tem que remar. Se não tem uma força organizadora, é sempre eu versus o outro versus a vida, é um jogo de ganha e perde. Então, esse lance de quem está perdendo, quem está ganhando, vai ter que acontecer. E se eu colocar os remos no barco, a vida vai fazer o que quer de mim, os outros vão fazer o que querem de mim, então não tem como atuar de forma a seguir o fluxo nesse paradigma, tá? Vamos voltar para o pessoal do primeiro exemplo. Ela entende, então, que existem forças organizadoras, que existe um universo que não é caótico. E aí ela vai estar sempre perguntando: poxa, o que a vida quer de mim? O que essa situação tem para me ensinar? Não é eu como eu quer, com os meus desejos individuais e vontades sobre a vida, né? Se isso aqui não funcionou, como eu posso aprender? Como que eu posso evoluir com essa situação? E aí ela está sempre crescendo,
ela está sempre evoluindo. Então, pessoal, isso aqui é muito importante, porque nessa perspectiva que a gente está falando, nesse primeiro grupo, nós temos então o que? A filosofia taoísta. O que é o Tao? O Tao é o caminho. O que diz a filosofia taoísta? Que o caminho ele não pode ser compreendido, você não pode enxergar o caminho, porque primeiro você tem que caminhar. Então, caminha e o caminho se abrirá é uma das frases aí da filosofia taoísta muito conhecida e parece controverso, mas não é controverso, é paradoxal, né? Porque todo paradoxo, ele tem uma inteligência de circuito, tá? Ele tem um funcionamento. A controvérsia não. A controvérsia é realmente uma pessoa acredita numa coisa que se prova contrária, a pessoa pensa uma coisa, mas age de outro jeito, é outra. Então não é controvérsia, gente, mas é paradoxal. Existe um caminho, eu não posso conhecer a totalidade desse caminho, então tem um quê de mistério aí. Mas eu preciso confiar, porque da mesma forma que eu preciso do caminho, o caminho precisa de mim. Eu não posso viver a minha vida 100% caótica, eu preciso do caminho para manifestar aquilo que eu desejo, para a minha vida funcionar. E o caminho precisa de mim, porque se eu ficar de braços cruzados e parado, eu não ando. Se eu não ando, o caminho não se abre e ele não existe. Então, o Tao diz que tem um caminho. Esse caminho, ele é meio desconhecido, ele tem um pouco de mistério, muito, na verdade. Não tem como eu descobrir esse caminho todo, mas eu preciso caminhar. Então, a vida é o caminho, é a verdade, né? O caminho, a verdade é a vida. A gente vai chegar nesse eu sou daqui a pouquinho, mas a vida é o caminho. Só que esse caminho precisa de você. Esse é o Tao. Você caminha e ele se abre. E aí tem a cocriação, tem a cooperação, não é? Eu vou dar muitos exemplos aqui, pessoal, ilustrativos, tá? Mais uma vez, eu falo que eu dou os exemplos para não ficar abstrato demais, tá bom? Porque os vídeos, eles têm conotação filosófica, porque a filosofia é o pensar a vida, e se a gente não tem a filosofia, a gente é programado. A gente precisa filosofar, pensar o pensamento e não o pensamento nos pensar, a gente precisa entender. Como eu estou enxergando a vida? Como eu posso mudar? Como eu posso me aproximar do tal, do meu caminho? Então vamos entender o seguinte, o seu coração, ele precisa que você pense para ele bater? Não. Ele precisa que você queira que ele bata? Não. Ele precisa que você acredite, eu acredito que o meu coração está batendo? Não. A vida não precisa das suas crenças. Você já percebeu? Ela está acontecendo, né? O caminho, ele existe, ele está acontecendo, mas ele precisa que você veja que ele existe, que você caminhe, que você olhe para ele. Porque o observador, ele altera e cria a realidade. Então, se você não está vendo o caminho, se você não está caminhando, continua acontecendo, mas não acontece na sua vida. Né? Então, se você não caminha, ele tá lá, mas você não percorre, porque você não pegou a estrada, né, chuchu? Entende? É por isso que o foco é importante. Você olhou, você decidiu seguir aquele caminho, não precisa de crença, não precisa de pensamento, é onde você está focalizando. Então, tudo que é natural, como o seu coração, as suas veias pulsando, as mitocôndrias, esse milagre que é o seu corpo, esse milagre que é a natureza, esse milagre que é a vida, ele está existindo, gente. Mas você pode negar o caminho, você pode negar o tal, você pode viver no caos, você pode viver uma vida de nada, não sei o que está acontecendo, caos total, como diz o meme, né? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Você pode dar uma de Sônia Abrão naquele meme. E você pode viver assim, no caos, sem entender o que está acontecendo com você, acreditando que a vida é um jogo de sorte ou revés. Veja, quando você está muito no quer, nas crenças do tem que ser, eu queria que fosse assim, nos julgamentos, dando nome para as coisas o tempo todo, você está dizendo que o seu pensamento antecede a existência e a essência, né? É o famoso penso, logo existo. Então, você acha que as suas crenças antecedem o mundo natural, o tal, o caminho, o universo. Ora, Saturno tá lá com os anéis dele, né? A formiga tá lá fazendo o que a formiga faz. O seu ex-namorado, a sua ex-esposa tá vivendo a vida dele, a vida dela. Não depende do que você quer, não depende do que você acredita. Não depende do seu pensamento, não é assim que funciona.
Então, é engraçado isso, porque o estudante da lei da atração, muito raso, ele vai ficar, eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo. Ai, não veio, ai, não veio. Ah, isso aqui veio, aquilo não veio. E não vai entender. Não, não. Olha a natureza, olha o fluxo da vida, existe. Você percebe que se você desvia muito de uma certa lógica, de um certo caminho, as coisas começam a dar errado para você se realinhar. Né? Esse caminho precisa que você vá soltando outro paradigma, que é do forçar a barra, eu tenho que fazer, senão não acontece, senão não funciona, né? É teimar com as coisas. Só que, veja, como eu dei o exemplo aqui, o seu coração bate porque ele é a vida, isso é natural. É o caminho do ser ter a contração e a expansão, eu sempre falo isso. Só que se você come um monte de coisa, por exemplo, que aumenta muito o seu colesterol, você acaba fazendo mal para o seu coração, não é? Então, o que você precisa fazer? O ser que já existe em mim, a vida que está pulsando em mim, eu tenho que colaborar com ela para que eu tenha saúde. A saúde já existe em mim, mas eu preciso colaborar com ela. Esse caminho de saúde já existe em mim. Mas como que eu colaboro? Como que eu caminho esse caminho de saúde? Como que eu trilho esse caminho de saúde? Dando bons alimentos para o meu corpo, fazendo exercícios, hidratando, dormindo bem. Não é assim, eu preciso de saúde, então vou ter que correr atrás de coisas para ter saúde. Porque quando você corre atrás com a energia, com o pensamento, com a crença de que você não tem, você tem que correr atrás, isso é antinatural. E o mundo inteiro está assim. Eu não tenho, eu tenho que criar isso do nada. Não é assim. Mesma coisa o amor, mesma coisa o trabalho, né? Então, se você sente, eu não tenho amor, não existe um caminho de amor para mim que naturalmente, se eu trilhar colocando energia amorosa na minha vida, tratando bem as pessoas, sabendo que o amor é o meu caminho natural, uma hora vai chegar uma pessoa para mim e tal. Não existe isso, não. Existe uma vida de uma pessoa que tá fracassada, que tá solteira, que tá anos e anos sem encontrar alguém e só vem gente que não presta. Aí você tá fora do seu caminho, está fora do seu alinhamento. E aí você fala, nossa, que saco, né? Vou ter que ir nesse date com esse cara, vou ter que ir nesse date com essa garota. Você já tá maldizendo a pessoa antes de você ir no date. E você quer namorar? Assim? Então não é você versus a vida e nem é a vida mandando em você. Porque você pode ir pra cá, você pode ir pra lá, você pode experimentar várias coisas. Eu, nerdona de jogar Final Fantasy XV, já falei pra vocês que em vez de ir lá matar o monstro, eu tinha que ficar correndo com Chocobo. Você entendeu? Eu ficava correndo com Chocobo a fase inteira, fazendo grandes nadas, porque eu gostava, era prazeroso pra mim. E depois eu ia fazer mini aventuras pra pegar um pouquinho de ponto de experiência, pra não chegar no chefão sem as armas, sem as coisas direito, né? Então, tudo bem, tem um caminho até aquele resultado final, até aquele chefão, até aquele emprego dos seus sonhos, até o amor da sua vida, mas a gente também vai experimentando através do livre-arbítrio, das experiências que a gente cria pra gente, coisas interessantes, a gente vai adquirindo esses pontinhos de experiência. Então, você é livre para experienciar, para experimentar. Só que o seu caminho, que é o que te faz alinhado com amor, saúde, beleza, prosperidade, ele já existe. Ele é ser saudável, aprender a ser saudável, né? Então, se você for saudável no sentimento, você tá no caminho do amor. Se você for saudável, cuidando do seu corpinho, você tá no caminho da saúde. É sobre isso. Só que o que nos afasta desse nosso caminho do fluxo? O quer. Eu acredito, eu quero, eu creio, eu acredito que o Robertinho é a minha alma gêmea. Eu acredito que eu e Robertinho nos casaremos este ano de 2026. O Robertinho não quer, o Robertinho é tóxico, o Robertinho tá te enrolando, não quer relacionamento com você. O que você tá criando pra você? Você acha que esse quer tá no caminho do amor? Mas eu acredito que eu e Robertinho casaremos. A vida não quer saber do que você acredita, não. Então, estudante da lei da atração, você tem que rever, tá? Esse quer aí não é assim. É quando o seu desejo
está alinhado com um caminho saudável para você, que é o tal, né? Então, quando esse quer, ele precede o ser, quando os pensamentos, as elucubrações mentais precedem o ser, você se afasta do seu caminho. O verdadeiro tal é uma forma abrangente, além da nossa compreensão. Ele governa o universo, é uma força de imensa profundidade. Mas nós não podemos controlá-la, só podemos nos mover com ela e não contra ela. E aí, dentro desse entendimento taoísta, existe o Wu Wei, que é esse caminho de não ação. Só que, veja bem, foi traduzido assim para o Ocidente: não agir, não ação, não fazer. No entanto, o entendimento ou a tradução menos literal, que vai trazer o entendimento correto, é a não interferência, não interferir. Então, se existe fluxo, você vai lá e interrompe, né? Interfere, você está agindo de forma contraproducente. E quando que a gente interrompe o tal? Quando a gente interrompe o caminho correto, o caminho bom para a nossa vida. Quando a gente está com excesso de querer, de pensar, de crer a vida. Um excesso de interferência é um excesso de interpretação e de julgamento. Então, nós devemos, na verdade, fazer como o Wu Wei diz, o caminho da não interferência, não interferir tanto no caminho, não interferir tanto no fluxo, isso é inteligente. Ser cooperativo é ser inteligente. A gente pode ficar interpretando a vida como a gente quiser, distorcer para ficar bom para a gente, né? Mas é inegável que as ações têm consequências. E que quando a gente está longe do fluxo, quando a gente tá no remar, a gente está forçando o que a gente quer, né? O que a gente crê, o que a gente pensa, e aí vai dar problema. Então, se existe um fluxo, é inteligente cooperar com esse fluxo. Só que a gente aprendeu, principalmente aqui no Ocidente, que poder é querer. Na verdade, a gente aprendeu o inverso, né? Mas dentro dessa estrutura. Então, inconscientemente, a gente acaba sendo programado para entender isso. A gente fala, crer é poder. Quem acredita sempre alcança. Não deveria ser quem observa a vida como ela é, sempre alcança? Então, pessoal, para que a gente esteja realmente no tal, a gente precisa entender que inúmeras vezes nós estamos interferindo demais, né? E que o verdadeiro poder é sim ser um agente. Lembra, você tem que caminhar para o caminho se abrir. Né? Por isso que essa tradução literal de não agir faz com que o homem ocidental, que já tem essa visão fragmentada da vida, eu e eles, ou é Deus ou sou eu, né? O bem versus o mal, faz com que essa pessoa que já é programada inconscientemente para fragmentar e dividir tudo, acreditasse exatamente nisso, que ou sou eu que faço tudo, fico sobrecarregado, fico nadando contra a correnteza, macetando os mesmos problemas, criando dificuldade para mim, ou eu não vou fazer nada porque o papai do céu vai me dar tudo, né? Porque Deus é meu papai, eu sou um menino mimado. Eu sou um playboyzinho, um projeto playboy. Então Deus vai me dar tudo, eu não vou fazer nada, isso é a lei da atração. E não, é a não interferência egóica do querer. Né? Do querer, do acreditar, do pensar, do julgar, do dar o nome às coisas acreditando que o seu pensamento precede toda a essência da vida. Um outro exemplo de um joguinho que eu falo, que eu gosto, é o Fall Guys, que é um joguinho bobinho, né? Mas é para citar isso, exatamente o Fall Guys. O personagemzinho vai andando, o seu bonequinho vai andando, e ele tem obstáculos, ele tem desafios, e ele tem que esperar o momento certo da portinha abrir, senão ele cai no vácuo, né? Ele tem que esperar o momento certo que todo mundo já foi para ele ir, tipo aquelas Olimpíadas do Faustão, né? Então, se ele decidir só forçar as coisas, não vai, né? Só que no Fall Guys você reseta e começa de novo. E na sua vida, às vezes você pode recomeçar, mas as condições não são as mesmas, né? Então, aquela portinha específica que se abriu, às vezes ela não se abre mais. Se você está num relacionamento com alguém e você abusa da paciência da pessoa, você passa dos limites, você vive testando a pessoa e aí a pessoa fecha a porta, pode ser que você tenha outras portas abertas daqui a um tempo de encontrar uma pessoa legal, uma pessoa amorosa, mas aquela pessoa fechou a porta para você, né? Não tem mais como você voltar, porque não é um joguinho de videogame que você reseta a hora que você quer. E com o caminho da saúde, da abundância e do amor,
É a mesma coisa, ele está sempre disponível. Mas você abusa da sua saúde, abusa por muitos anos, se você tem hábitos muito negativos mesmo, de alimentação, disso, daquilo, uso de substância excessiva, prejudicial para você, você pode sim retomar o seu caminho de saúde, mas não é da mesma forma de antes, né? Porque agora você vai recomeçar esse caminho de saúde, você vai cooperar com o seu corpo, você vai cooperar com o seu bem-estar, mas você já pode ter criado algumas pequenas ou maiores limitações, né? Então é por isso, gente, que a gente precisa entender que o verdadeiro poder é perguntar para a vida, vida, o que você quer de mim? Mas se a gente não entende, gente, se a gente só tá falando a boca para fora, é porque Deus, é porque o universo, mas realmente a gente não age de acordo como se existisse uma força organizadora, se isso só for da boca para fora, não tiver nas nossas atitudes, o que acontece? A gente continua querendo, acreditando e achando que o nosso pensamento precede tudo, né? E aí a gente cria uma vida mais restrita, porque cada hora que formos reiniciar nesse caminho da saúde, amor, prosperidade, se a gente tiver zoado muito antes, a gente vai ter as portas abertas sim, porque o universo sempre tem as portas abertas pra gente, porque o divino não julga, porque esse sistema organizado, ele entende que você vai tentar e você vai ter muitas possibilidades ainda, só que o contexto que você criou, se desviando demais do seu se desviando demais da cooperação com a saúde, com a prosperidade, com o amor, faz com que você precise ter que se tornar digno, né? Se provar digno desse tal novamente. E quando eu falo se provar digno, entenda essa frase, tá? Não é nada carregado de culpa, não, mas é arrependimento. O arrependimento é diferente da culpa, é uma palavra positiva, né? Apesar de que hoje esteja carregado com medo e muita coisa, mas se arrepender é realmente se colocar perante o tal, perante o caminho, falar, poxa, eu me desviei muito, eu sabia que aquilo não fazia bem, eu estava teimando, eu sabia que essa pessoa não era bacana para mim, eu estava teimando, né? Eu não fui cooperativo, isso não é cocriação. Então, poxa, eu tô aqui perante mim mesmo, perante essa energia que organiza tudo, falando que eu tô arrependido, que eu quero voltar para o meu caminho, que eu quero me realinhar. Mas não é com culpa, gente, esse arrependimento. É com o entendimento de que agora eu vou começar a ser mais receptivo e me perguntar não somente o que eu quero, até porque esse eu, a gente tem que duvidar disso o tempo todo, que grande parte das vezes é programação familiar, cultural, coisas da Matrix aí, né? Cada vez que eu retomo esse caminho, eu não tô andando em círculos, mas eu tô crescendo como uma espiral, né? Porque esse é o caminho evolutivo de estar no tal verdadeiramente. Então nós vamos entender agora, nesse momento do vídeo, os 4 fatores pelos quais você não consegue entrar nesse fluxo da vida. Porque a primeira parte do vídeo foi para você entender que às vezes você está falando, eu acredito em Deus, eu confio na vida, tem uma força que organiza tudo, não sou só eu que quer, a lei da atração é co-criar, mas será que você está agindo verdadeiramente assim? E não está tentando impor o que você quer? As suas crenças. Então, esse primeiro momento do vídeo foi dedicado a você perceber que uma coisa é a gente falar, outra coisa é a gente viver o paradigma. E agora que você já percebeu exatamente como viver esse paradigma e o quão você está em realidade alinhado ou não com o tal, eu vou citar aqui esses 4 fatores e logo após nós vamos destrinchar um a um e como você vai se desprogramar deles, hein? E o primeiro deles é o estado de desordem. O segundo, falta de confiança na vida e excesso de controle. O terceiro é a falta de empenho e trabalho e pressão mental. E o quarto é a sabotagem e a resistência. Agora eu vou passar ponto por ponto, explicando cada um deles, vendo onde você está, porque talvez você se identifique mais no primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto. Mas eu acredito que provavelmente você vai ver um pouquinho de cada um atuando na sua vida. E eu vou te dar as dicas de como se desprogramar. Pessoal, quando nós estamos num estado de caos e de desordem interior, vocês concordam que a gente vai precisar controlar tudo que é externo? Porque veja, o nosso estado interno reflete o externo. Então, quando a gente nasce num ambiente de uma família muito desorientada,
Por exemplo, quando a gente convive com pessoas que, ai meu Deus, o mundo vai acabar, né? O tempo todo é isso, ai, o mundo vai acabar. Ou quando você convive com pessoas muito indisciplinadas, muita desordem, muita bagunça, não bagunça só do ambiente, gente, bagunça no modo de ver a vida, né? Caos. Pode acontecer também com pessoas muito dadas aos prazeres ou muito impulsivas por algum motivo ou por outro. Ou pessoas que depositam a vida delas nas suas mãos. A famosa criança que tem que salvar a família. Muitos de vocês que estão assistindo esses vídeos vieram desse cenário, né? Então, seja o cenário que for, a gente não tem o entendimento da vida desde que a gente é pequenininho. Por quê? Porque a gente é bombardeado com programação. E muitas vezes essa programação não tem como ter paz interior. Bárbara, eu não sei o que é paz interior. Não tem como ter paz interior, muito por causa desse contexto que a gente viu aqui familiar, onde não havia paz, onde você não lidava com pessoas maduras, né, que te criaram, e também socialmente, culturalmente, gente. Não é paz que faz dinheiro, é ansiedade que dá dinheiro. Quando você está ansioso, você tem que fazer, né? Então já tem essa programação sociocultural e pode ter vindo desse background familiar, dessas experiências de criança, de adolescente, de caos. Então muita gente vem até mim e fala assim, Bárbara, eu não tive nenhum exemplo, eu não tive nenhuma referência de uma pessoa centrada, de uma pessoa realmente sábia, né? Então era muita carga para eu lidar desde criança, desde adolescente, ou teve algum momento da minha vida de jovem adulto que o mundo caiu e eu fiquei nesse pós-traumático, nesse estado emocional de desorientação. Então, gente, quando a gente tem essa falta de paz interna, a gente vai olhar para os acontecimentos e para a vida e vai falar assim, nossa, Deus está organizando tudo. Existe uma inteligência, um sistema operacional concatenando os fatos. Não, a gente não vai fazer isso. A gente vai falar, eu preciso de mim, eu só dependo de mim. Eu não posso confiar em ninguém. Essa vida é o leão matando a zebra, é competitividade, certo? Então, o que você vai começar a fazer para resolver isso? O mindfulness. Por quê, pessoal? Porque poder com caos interno não é poder. Eu sempre dou o exemplo aqui das blogueiras. Não são todas blogueiras, gente. Algumas, várias, sim, mas você vai observar. Tem umas blogueiras, umas influencers, né, melhor dizendo, que você abre os stories dela, você não consegue nem ver o tracinho. É pontinho, 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 pontinho. São 100 stories, 200 stories, sei lá, o máximo de stories permitido no dia, né? Porque tudo a pessoa grava, tudo a pessoa grava, tudo a pessoa grava, tudo a pessoa grava. Essa pessoa monetiza? Monetiza, porque o povo é curioso, quer ver tudo, né? Se ela mostra tudo. Mas será que ela tem paz? Ela tem sossego? A gente teve um exemplo daquela menina que foi pro Big Brother, né? Vanessa alguma coisa. E uma gracinha, gente novinha, gosta de dançar, talentosa. Mas ela chegou lá, ela ficou com mania de perseguição. Ela achou que tudo era sobre ela. Ela surtou. E eu nunca tinha visto ela antes, mas eu gosto de uns programas do Maurício Meirelles, e eu assisti um programa em que ele entrevistava essa menina, a Vanessa, Vanessa Lopes, e ela falou assim, a minha mãe fala que eu tenho que postar mais. Eu já acordo com o celular na mão e minha mãe fala, tu tá postando pouco, porque a mãe dela também é influencer. Ela entrou no Big Brother e olha o que aconteceu. Né? O mundo é sobre mim. Esse programa todo é sobre mim. Paz interior, lucidez, entendimento, muitas vezes não dá dinheiro. Então você tá olhando as pessoas aí, nossa, hiperprodutivas, você não sabe como tá dentro. Às vezes só nesse cenário precisa de uma câmera 3 semanas na cara da pessoa, acompanhando todos os passos para você ver como tá dentro da pessoa mesmo. E não dá para fazer isso, né, com a vida da maioria das pessoas. Nesse caso a gente viu. Então esse é o caminho de remar. Porque você rema, você faz, você vai além do que é saudável, você faz muito dinheiro, mas perde a sua saúde mental. Então vamos pro mindfulness, né? Bárbara, eu não tive nenhuma referência de pessoa centrada, tá? Você vai começar a ser esse exemplo, tá? Momentos de silêncio para mim. Quando eu estiver comendo, estou comendo. Isso é mindfulness. Quando eu estiver cozinhando, eu tô cozinhando. É o mindfulness. Eu tô me dedicando a isso aqui, eu tô me dedicando a isso aqui. Porque, pessoal, já foi comprovado que o nosso cérebro não é multitasking. A gente não faz várias coisas ao mesmo tempo. A gente faz um microgerenciamento. Um pouquinho disso, um pouquinho disso, um pouquinho disso. Mas é tão rápido, né, que você intercala,
que você tem a impressão que você está fazendo tudo ao mesmo tempo, mas você não está fazendo tudo ao mesmo tempo, né? Você está dispersando seu foco, você está dispersando a sua atenção. E é isso, nós estamos em todos os lugares ao mesmo tempo e em lugar nenhum. Então você está fora, fora, fora. Você está orientado para fora e você não tem você dentro de você. Então se eu estou nesse vídeo com vocês e eu estiver em vários lugares ao mesmo tempo e eu quiser controlar a resposta dos seguidores, porque eu estou aqui, mas eu estou pensando ali, vai dar ruim. Porque existe um fluxo para criar esse vídeo. Esse vídeo, ele depende de mim, mas ele também é uma força viva, né? Eu estou gravando esse vídeo pela segunda vez, acrescentando, atualizando algumas coisas aqui, enxugando outras. Então eu tenho um script, eu tenho um roteiro, mas ele tem que ser fluido ao mesmo tempo, porque senão vai ficar engessado. E todo mundo já assistiu uma palestra, todo mundo já até mesmo viu um vídeo, todo mundo já até leu um livro, que é uma coisa que você não está presencialmente com o autor, e você vê quando o negócio está no piloto automático, quando está engessado, porque a gente fala que está sem alma, né? E sem alma é o quê? Sem presença. Então a pessoa que tem presença, que está presente, ela não precisa fazer muito, porque o pouco que ela faz é potente. É forte, né? Você já experimentou se matar fazendo 1 milhão de coisas, você vai ter que refazer tudo, não tem energia naquilo, se é um produto, um serviço que você está vendendo, o cliente não sente, fica fraco, né? Mas se você faz menos, com mais atenção, você coloca energia naquilo, aquilo tem um certo poder, porque tem presença, tem entrega, tem carinho, tem dedicação, a pessoa capta que tem verdade ali. Mesma coisa nos relacionamentos. Gente, eu já tentei começar a me relacionar com uma pessoa há muito tempo atrás, que a pessoa ficava no celular no nosso encontro. Mas não era só de vez em quando checando, gente. Era assim, a pessoa não falava, ficava no celular, entrava no carro e ficava... Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? E a pessoa achava que aquilo já dava um namoro, né? Sem conversar, sem troca afetiva. E aí eu fui entendendo que a pessoa não queria estar comigo, a pessoa queria ter uma namorada, sabe aquele negócio? Todo mundo já passou por alguma coisa nesse sentido, né? No sentido do interesse profissional também acontece. Nossa, vamos fazer um projeto, vai ser incrível, Bárbara. Chega lá aquele colaborador, aquele parceiro, não é vazio. Não tem o que a pessoa falou, ela só vendeu aquela ideia, né? Ou aquela ideia daquele namoro, daquele relacionamento. Mas chega lá, ela não tá presente com você. E todo mundo tem aquele amigo, aquela amiga e tal, que fica pouco, convive pouco pela distância, por exemplo, mas tem entrega. Quando tá com você, tá 100%. Então é disso que a gente está falando aqui, esse mindfulness, essa atenção, essa presença. Você não precisa fazer muito, se vender para essa matrix maluca, faz menos, mas faz com poder, com potência, com presença. E isso, pessoal, do seu foco, da sua presença, do mindfulness, já vai te alinhar mais com o tal, com o caminho, com a cooperação, com a colaboração da vida. Por quê? Porque no outro sistema, onde você está disperso, desfocado, e em todos os lugares, em lugar nenhum, você está no excesso de controle. Eu desconfio das coisas maravilhosas, eu desconfio dessa organização perfeita do universo. Não existe cooperação. Então eu tenho que dar conta de tudo, então eu tenho que fazer tudo. E isso tem um fundo também de não só experiências familiares quando você era criança, mas também a sociedade como está organizada, como um exemplo profissional que acontece muito, né? Eu acabei de falar aqui da pessoa que ela fala que vai engajar no projeto, mas não engaja. Ela fala que tem entrega, mas não tem entrega. Por quê? Porque muita gente é assim. E aí a gente tem uma tendência, enquanto ser humano, de pegar o ser humano e achar que isso é Deus, que isso é o fluxo da vida, que isso é o tal. Não, é muito diferente. Ser humano mesmo, ser humaninho, demasiado humano, é programado, né? Então, se você for demasiado humano, você é sempre programado. Exemplo, você tem um chefe, você tem um coordenador que não faz nada. Ele, teoricamente, era para organizar, para coordenar. Ele não faz nada. Ele deixa para os colaboradores, ele deixa para os funcionários fazer tudo. Então você fala o quê? Eu vou começar a entregar pouco aqui. Porque se o meu chefe, se o meu coordenador fala que vai fazer e não faz, não adianta eu fazer muito.
Eu vou até ser visto de forma negativa na empresa, porque parece que eu tô fazendo mais do que o meu chefe. Eu não posso fazer mais do que o meu chefe. Eu não posso fazer mais do que a minha função, fazer a função do chefe. Então é isso. Alguém que está acima de você no sentido hierárquico profissional de organizar, ele é preguiçoso, ou ele enrola, ou ele não quer fazer. E você vai traduzindo isso como se fosse o divino. Você tá entendendo? Não posso confiar nas pessoas, não posso confiar no divino. A gente tem essa... A gente faz essa transferência do ser humano, do comportamento do ser humano para o comportamento do divino de forma inconsciente, gente. Inconsciente. É o seu estado que nunca relaxa. Se você constantemente convive com pessoas que prometem e não entregam, falam que cuidam, que têm zelo e não têm. Né? Uma pessoa que você contrata para sua obra, você confia na pessoa, a pessoa não entrega. Então o mundo é muito cheio disso. Gente que sabe vender seu peixe, mas não tem presença, entrega. Presença não é só magnetismo, não. Magnetismo é uma consequência da presença. A presença é entrega, é generosidade. Quem tem isso? Você pode contar nos dedos as pessoas que você conhece que são assim. E aí, você vai fazendo essa transferência psicológica inconsciente de que o divino também é assim. Né? Eu tô sozinho aqui, eu tô sozinho nesse rolê. Não, você não tá sozinho. É que o divino é generosidade. Se você coopera, ele coopera com você. Mas o seu gerente não entrega nada. Você queria fazer um serviço bem feito, você não pode fazer, senão você vai ser visto com maus olhos. Na sua família, às vezes que você tentou colocar um conteúdo seu, tentou falar, você foi ridicularizado. Então, você vai percebendo nas relações que o povo vende uma ideia, mas não entrega. Ou seja, ninguém é de confiança. No que você percebe que ninguém é de confiança, inconscientemente, você não relaxa. Não relaxando, você não acredita nessa força maior. Você não entra no fluxo da cooperação. E o terceiro ponto aqui, pessoal, é um link que é muito difícil separar esse segundo do terceiro, porque eles são quase a mesma coisa. Mas eu quis separar para dar alguns exemplos aqui, tá? Falta de empenho e pressão mental. Olha que interessante. A gente já não falou que existe essa programação interna de eu não vou confiar na vida, porque Deus é um gerente tosco que não vai me dar possibilidades, sendo que não tem nada disso, né? Mas isso tá ali inconsciente, né? Aí você para de cooperar, a gente acabou de falar disso. Então, quando você para de se empenhar, você para de se doar, de ter entrega, você para de colocar de você na vida. E aumenta, consequentemente, a pressão das coisas terem que acontecer. Exemplo. Bárbara, eu estive num relacionamento em que a pessoa sugou tudo de mim, subtraiu um monte de coisa. Então, agora também eu tô num relacionamento, mas eu não dou isso. Eu não coloco isso aqui de mim. Ou, Bárbara, tal coisa aconteceu na minha vida, eu fiquei sem nada. Agora também eu vou criar expectativa positiva? Eu não ganhava bem, eu não era valorizado, agora nesse emprego também eu não vou me dedicar. Então vamos supor, você é um atendente de uma loja e você já foi muito maltratado por alguns clientes até. Alguns clientes chegaram, te trataram de forma grosseira. E aí o próximo cliente que entra, você vai tratar ele mal. Você não vai tratar ele bem, você vai ser o grosseiro com ele. Mas não é sobre o cliente. É sobre a vida que você se dá todos os dias. É sobre você e o seu tal, você e o seu caminho. Se aquele cliente entrou numa loja sendo prepotente, te tratando mal, isso diz dele, não diz de você. É sobre o caminho que você quer que se abra para você. Então, muitas pessoas, além de terem essa crença de que a vida não me proporcionou coisas boas, agora eu também não vou fazer nada. Também existe essa falta de empenho, de alegria, amorosidade, generosidade. Por quê? Porque, gente, inconscientemente, quando a gente tá assim, a gente tá no quer. Mas eu queria tanto que todos os clientes me tratassem bem. Mas eu queria tanto bater essa meta da empresa. Não, o seu querer, ele não vai ser o suficiente. Porque o seu querer não precede a vida. Nem a essência, nem a existência. Então, para que você tenha bons resultados com os clientes, por exemplo, nessa loja, você vai precisar prestar um bom atendimento, vai ter que ser solícito, vai lá, procura no estoque, vê se tem o negócio, faz com boa vontade. Não significando que você vai controlar a resposta dos clientes. Sabe por quê?
Porque como a gente já viu num vídeo que tem aqui no canal de valorização, de ser valorizado, existem pessoas que quanto mais amoroso, generoso e solícito você é, mais podres elas ficam. Então, sempre vai existir esse tipo de gente. Então, se você fala assim, eu vou tratar todos os clientes bem para que eles me tratem bem, você vai se lascar. Você tá entendendo? Não é para que algo volte para você que você faz. Você faz porque você quer que essa energia da amorosidade, da generosidade, da ética, da amizade, da alegria passe por você para que se torne o seu caminho, né? Então, vamos dizer ilustrativamente que o caminho de mesquinhez, de preguiça, de falta de virtude é um caminho feio, esburacado, cheio de problema. E o caminho em que você vai com alegria, generosidade, checando as coisas no estoque, vendo se tem para ajudar as pessoas, é um caminho que tem lá as florzinhas, borboletinhas, é um caminho gostoso de trilhar. Porque é muito mais gostoso de trilhar quando você está no bem-estar emocional, na generosidade. E aí, quando você está nesse caminho bonito e agradável, é natural que todo mundo que ressoa com esse caminho vai começar a aproximar. Mas é claro que ele não está totalmente desconectado das pessoas que estão no outro caminho. Então, você vai, sim, lidar com pessoas arrogantes pro resto da sua vida. Olha o mundo como tá, gente. Olha o mundo como tá. Esse é um vídeo sobre não controle, sobre não forçar. E é obviamente que você estando nesse caminho de saúde, prosperidade e tudo mais que a gente falou aqui, amorosidade, comece a orbitar a maior parte das vezes situações muito mais positivas para você. Porque tem pessoas que vão preferir esse caminho pacífico, das flores, vão estar aqui também. E gente que gosta de caos vai estar muito mais no outro. Mas isso se interlaça, por quê? Porque nós estamos no mesmo planeta. A gente não pode se fazer a vácuo e entrar em bolhas, né? Então, quando a pessoa é agressiva, arrogante, ela tá gerando isso na vida dela. Ela tá gerando o quê? Jogo de poder. Ela não tá gerando amor. Ela não tá gerando prosperidade verdadeira. Porque pode ser rico, pode ter um monte de coisa, já que a gente já viu aqui que a ansiedade gera dinheiro, falta de paz interior faz dinheiro, falta de escrúpulo faz dinheiro, falta de limite faz dinheiro. Então, todo esse paranauê pode estar colocando lá uns dólares lá na conta dela, sei lá, uns euros, e ela entrou na loja que você é funcionária e ela te tratou mal, porque ela acha que a vida é isso, jogo de poder, dinheiro, superioridade, e que se você é generoso, você é um trouxa, né? Mas isso não tem a ver com você. Você vai atender o próximo cliente com generosidade e amorosidade. Porque você quer generosidade e amorosidade na sua vida. Você quer que esse fluxo passe por você, você quer estar nesse caminho. E você não está botando pressão, porque você não controla como o cliente vai agir. Então, você não está sendo generoso, amoroso, dedicado, trabalhando com empenho, porque você quer controlar a resposta do outro. Como a gente já viu aqui, controlar a resposta emocional do outro vai te trazer problema. Né? Você não é amorosa com uma pessoa que você está conhecendo, carinhosa, porque você acha que vai te dar filho e família daqui a 5 anos. Sabe? Ou casa, carro e apartamento, como diz o outro lá. Não. Mas é porque você é assim com as pessoas e você gosta de estar nessa frequência, estar nessa energia. Faz parte do seu caminho. É bom que isso passe pelo seu sistema. Você é amor, é generosidade. Da mesma forma, você não se empenha numa alimentação nutritiva só porque você quer estar magro e trincado no verão e você tá gordo e isso é horrível. Não é com desafeto, com desamor. Porque a gente sabe que quando a gente vai focalizar na nossa saúde, odiando o nosso corpo, detestando e nutrindo aquele ódio diariamente, é muito difícil, porque você vai se alimentar cheio de revolta sobre si mesmo. Mesma coisa que no Desprograma. Se a gente tem objetivos, o Desprograma-se é uma empresa, né? A gente tem realmente objetivos de fazer isso veicular, crescer, atingir as pessoas, trazer retorno. Mas tem generosidade, tem verdadeiro desejo de que você se desprograme, se desbloqueie. Porque é essa visão ampla sobre si, sobre a vida, que faz com que você viva uma vida de qualidade. Então, é uma missão, é um objetivo generoso, porque quando é só jogo de interesse, a pessoa fala que vai te trazer um conteúdo, mas ela te mantém presa e nunca te entrega nada de valor. Então, não é você ser pano de chão, burro de carga, pelo contrário, é você ir trabalhar com leveza, alegria, empenho,
Quando você vai trabalhar reclamando e falando, eu vou fazer o mínimo necessário nesse lugar para eu ir embora logo, essa é a vida que você está tendo todo dia, né? Então, quando você está trabalhando com alegria, você já está tendo uma vida de uma pessoa alegre, né? Que é o que a gente visualiza que o rico é, que o rico pode ser uma pessoa mais leve, porque ele não tem problemas. Então, você já está gerando aquele fluxo para você. E vem as consequências naturais disso. Nossa, eu quero fazer o atendimento com aquele terapeuta. Nossa, eu quero comprar o cosmético daquela blogueira. Eu quero... Por quê? Porque eu senti confiança naquela pessoa, porque eu senti verdade naquela pessoa, porque aquela pessoa me acrescentou alguma coisa que fez sentido pra mim. Então você não precisa pôr pressão. E é por isso que tem gente que faz para ter algum resultado. E tem gente que atende 2 clientes por dia, mas aqueles 2 clientes são capazes de pagar um valor 5 vezes até maior, porque eles confiam em você, sabem que você entrega e o seu atendimento tem empatia e tem verdade. E isso não tem como falsear. Mesma coisa, pessoas muito interesseiras nos círculos de amizade, pessoas que forçam a amizade, pessoas que forçam a interação. E eu não tô falando aqui porque a pessoa é carente, não, gente, eu tô falando porque a pessoa faz de forma rasa mesmo. Eu vou me associar a essa pessoa para ter isso, para ter aquilo. A gente saca, todo mundo saca. O cliente saca quando você não quer atender, a pessoa vai sacar e ter um dia mal é normal, estar doente, estar cansado é normal, mas parar de entregar de si, parar de colocar de si na vida é altamente prejudicial, sim para os resultados externos, mas também para o seu alinhamento, que se torna praticamente nulo. Não é isso, gente, às vezes você está nervoso porque você tem que bater uma meta financeira, você tem coisas para fazer, que você precisa de ter resultados. E aí, naturalmente, você vai entrando nessa panelinha de pressão. Dá para sair da panela de pressão mesmo na necessidade de um resultado externo, tá? Você tem a meta de vender vestidos amarelos, mas a cliente chegou falando que quer o vestido roxo. Você pode perguntar para ela uma vez. Olha, a gente tem vestidos lindos amarelos aqui, posso trazer para você dar uma olhadinha? Acho que vai ficar bom com seu tom de pele, vai ficar bom com você. A cliente falou, não, eu tenho horror a amarelo. Você não insiste. Você não insiste. Você entende? Porque se você soca aquele vestido amarelo que a cliente não quer de jeito nenhum, ela não volta na loja. Cria uma energia no seu campo de que você é uma pessoa que põe pressão, de que você está desesperada. Então, confia no universo. Vão chegar clientes, vão aparecer clientes aqui ao longo do dia que vão querer os vestidos amarelos. Eu posso usar estratégias, colocar esse vestido na vitrine, você entende? Colocar ele na arara, na frente, no destaque, utilizar estratégias, mas forçar não. Então, atendeu a pessoa que quer o vestido roxo com diplomacia, com alegria, com verdade, você criou uma energia de uma pessoa que está grata por você. Nossa, muito obrigada, adorei seu atendimento. Você vai criando aquilo no seu campo, uma pessoa que ficou feliz de ser atendida por você. Pessoas vão passando na loja e naturalmente vão se orientando para ser atendidas por você. Porque aquela pessoa já criou um campo em que começa a existir isso na sua energia, né? Então, coloque trabalho, empenho, dedicação, estratégia, tá? Mas pressão não. Pressão é excesso de interferência no fluxo que já existe. Mesma coisa nos relacionamentos, pessoal. Pessoas mais compatíveis com você vão vir, vão aparecer. Não põe pressão. Não começa a ficar falando que nenhum homem presta, nenhuma mulher presta. Não vai criando isso no seu campo. Tá bom. Aquela pessoa veio, achei que era compatível, não era. Fiquei triste, tal, precisei de uns dias, precisei de umas semanas. Tudo bem. O que a vida quer de mim? O que eu preciso fazer para me alinhar mais com esse tal do amor, né? Não é esse tal com L, é o tal que a gente está falando aqui o vídeo inteiro. Do amor, que é o caminho tal, né? O que eu faço para me alinhar com isso? Eu achei que eu estava me alinhando com isso, mas conheci uma pessoa tóxica, uma pessoa evitativa, uma pessoa que não queria as mesmas coisas que eu. Vou soltar essa pessoa, não vou pôr pressão, vou confiar na vida. E vou perguntar, vida, o que você quer de mim? Né? Quero cooperar com você para a gente co-criar um parceiro, uma parceira maravilhosa aqui para mim. Será que eu realmente sou aquela pessoa que já está pronta para um amor? E aí a gente chega também nesse ponto, que talvez você esteja com resistência à sua evolução, a famosa resistência ao crescimento.
Porque se eu já entendo que a vida é naturalmente abundante, se eu tô me empenhando, tô trabalhando, será que não tem uma coisa dentro de mim que tá falando assim, ai meu Deus, se o amor da minha vida chegar, no fundo, eu vou ter que fazer umas mudanças, né? Eu vou perder por um lado. Será que é medo de perder a liberdade? O que será que é? O que você tá falando pro universo? Você tá falando que você quer o amor da sua vida, mas será? Será que você não tem medo de quando a pessoa chegar, a sua vida vai mudar? Porque muda, gente. A vida da gente muda finalmente quando a gente chega onde a gente queria. Então, será que você não tem medo de perder alguma coisa, como eu já falei, a liberdade? Será que a resistência ao crescimento não é o que precisa ser trabalhado nesse último fator, nesse último ponto aqui? Ah, eu sou muito otimista, eu tenho muita informação, muito conhecimento, sou muito dedicada, mas se a minha empresa cresceu o tanto que eu estou falando, isso não vai me dar muito trabalho? Ou isso vai me colocar como destaque? Eu tenho medo de ser atacado quando eu estiver nesse destaque? Ou eu tenho medo de ser líder e não conseguir suprir as expectativas dos outros? Quais são os nãos que existem em mim? Porque os sims eu já sei. Mas quais são os nãos? A pessoa espiritual, a pessoa que não é desse mundo, ela tá fadada à autenticidade. Ela tá fadada a navegar. Porque imagina, quem tá num barquinho pequenininho é a pessoa que rema, não é? Quando você pensa em remo, você pensa num barco pequeno. Você pensa num bote, num barquinho pequenininho. Né? Ah, Bárbara, mas tinha navio grande com quem remava. Escravos. Eu não tô falando de navio de escravos, não. Tá? Então, a gente pensa em remar. Eu vou remar. Eu vou remar o meu próprio barquinho pequenininho. Então, a pessoa que fica nadando contra a correnteza é a pessoa que tá nesse barquinho. Eu vou fazer, é do meu jeito, não existe ninguém comigo, eu tô sozinho aqui, e eu vou fazer sim aquela pessoa gostar de mim, eu vou fazer sim esse emprego tóxico me valorizar. Você tá lá, batendo cabeça, fazendo aquele rafting doido ali, quase caindo naquele córrego maluco. Você é uma pessoa agora que vai navegar o seu navio, é muito diferente, né? O seu navio é o seu espírito que vai te conduzir. E aí você tá aqui no mastro do navio, você dá um toquinho, aquele navio enorme vira. Você dá um toquinho, ou seja, poucos movimentos, mas com o divino, com presença, com magnetismo, com consciência do que está fazendo. É um ser verdadeiramente poderoso. Então é isso que eu desejo para você. Não ficar nesse bote louco, quase se matando, tentando subir correnteza acima. Não. Vai pro seu navio. Seja capitão do seu navio. É um toquinho aqui, vai. Um toquinho ali, vai. Porque tem toda uma engrenagem poderosa que vai me conduzir. Gente, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Quis refazer esse vídeo aqui agora pra gente realmente começar a entrar em 2026 numa nova energia. Esse é um vídeo muito importante do canal. Se vocês gostam de conteúdos antiguinhos e quiserem que eu traga repaginando aqui pra vocês, comentem aqui também os vídeos que vocês gostariam de ver ou os temas. Compartilhe com aquele amigo que tá batendo cabeça, entendeu? Que tá com resistência ao crescimento, que tá botando pressão. Ajuda ele a parar de forçar finalmente e ser esse capitão, essa capitã que ela merece. E se você chegou até o final desse vídeo, você tem presente, porque não é todo mundo que vai chegar. As pessoas clicam esperando que o vídeo tenha 3 minutos e que eu entregue a fórmula da vida em 30 segundos. Não é assim, aqui não é nada raso. Você merece ser presenteado para que finalmente você possa se formar na escola desse programa e se ter uma profissão e começar a prosperar de verdade em 2026, fazendo o curso Tarô Master, se tornando esse tarólogo que atende pessoas no mundo todo de uma forma eficaz, verdadeira e faz a sua grana, ou investindo nos cursos de desenvolvimento pessoal, como desprogramação de crenças limitantes, autoestima feminina, lei da atração avançada, curso prático de arquétipos e tantos outros que a gente vê aqui com profundidade. Afinal de contas, 2026 é o ano planetário, então use as ferramentas que estão a seu favor para você finalmente dar essa virada que você merece. Um beijo e até a próxima.